Existe um momento, um ponto de não retorno na mente de toda criança que, infelizmente, se tornará narcisista. Um momento crucial que antecede as palavras, que reside nas profundezas da experiência pré-verbal. Antes que a memória consciente sequer comece a se formar, antes de qualquer habilidade de dar nome, de rotular o que está acontecendo. E nesse exato instante, algo essencial dentro dela morre para sempre. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, chamou esse fenômeno de fratura original da alma, a divisão primordial, a fratura do ser. E o que eu estou prestes a revelar a você é tão profundamente perturbador que a maioria dos psicólogos simplesmente se esquiva de discutir abertamente. Mas antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda algo fundamental. Isso não é uma teoria abstrata, um mero exercício intelectual. Isso está acontecendo agora, neste exato segundo. Em milhares de lares ao redor do mundo, crianças estão vivenciando esse momento fatídico e a maioria dos pais não tem a menor ideia do que estão fazendo, do impacto devastador de suas ações. Vou te mostrar, com riqueza de detalhes, exatamente o que se passa dentro da mente infantil, quando o narcisismo desabrocha, passo a passo, momento a momento. E quando você finalmente compreender isso, nunca mais olhará para a sua própria infância da mesma forma. Comecemos pelo princípio, pelo ponto de partida, pelo momento zero. Uma criança nasce sem qualquer separação entre ela e o mundo. Jung descreveu esse estado inicial como unidade primordial. A criança não consegue discernir onde ela termina e onde a mãe começa. Não existe um eu e um outro. Existe apenas uma consciência fluida, conectada, um oceano indiferenciado de sensações. Nos primeiros meses de vida, a criança depende inteiramente do reflexo da mãe, da validação afetiva. Quando ela sente algo, qualquer coisa, ela precisa ver esse sentimento, essa emoção, refletida nos olhos da mãe. Se sente alegria, precisa ver a alegria refletida. Se sente medo, precisa ver o reconhecimento desse medo. Se sente fome, precisa sentir que essa necessidade é válida. Esse reflexo, essa validação, não é um luxo, um mero capricho. É a arquitetura psíquica fundamental. É através dele que a criança começa a construir a noção de que existe, de que é real, de que suas experiências internas são válidas. Mas aqui é onde tudo começa a desandar, onde o terreno se torna perigoso. Imagine uma criança de 8 meses. Ela sente algo, uma emoção intensa, avassaladora. Pode ser medo, pode ser alegria, pode ser raiva. Ela não possui palavras para expressar isso. Ela apenas sente. E então, ela olha para a mãe, buscando uma resposta, uma validação. Agora, existem 2 cenários possíveis, 2 bifurcações no caminho. No primeiro cenário, a mãe está presente, verdadeiramente presente. Ela vê a criança, vê a emoção. E algo em seu rosto, em seu olhar, diz: eu te vejo, eu reconheço o que você sente. Isso é real. Você é real. Nesse momento, algo mágico acontece na mente da criança. A experiência interna é validada. A criança aprende, em um nível profundo e visceral, que suas emoções são reais, que ela é real. Existe uma essência verdadeira dentro dela, que merece ser vista, ser reconhecida. Isso é o nascimento saudável da identidade, o alicerce de um ser íntegro. Mas existe um segundo cenário, e é nesse cenário que o narcisismo emerge. A criança sente a emoção, olha para a mãe,
E o que encontra? Talvez encontre um rosto vazio, ausente. A mãe está lá fisicamente, mas não emocionalmente. Seus olhos não refletem nada. Não há reconhecimento. Não há validação. A criança grita para o vazio e o vazio não responde, ou talvez encontre irritação. A mãe está sobrecarregada, exausta, frustrada, e a emoção da criança é tratada como um estorvo, uma inconveniência, como um problema, como algo que precisa ser eliminado, não acolhido, ou, pior ainda, a mãe projeta algo sobre a criança. A criança sente medo, mas a mãe diz que ela está sendo dramática, exagerada. A criança sente alegria, mas a mãe a ridiculariza, a menospreza. A criança sente raiva e a mãe a envergonha, a culpa. E nesse momento, algo catastrófico acontece na mente infantil. A criança se depara com um dilema impossível, um paradoxo existencial, que nenhum cérebro de 8 meses deveria ter que resolver. De um lado, existe a experiência interna, o que ela realmente sente, a essência verdadeira. Do outro lado, existe a mãe, a fonte de sobrevivência, o único elo com a vida. E as duas coisas estão em conflito direto. Se a criança mantiver a conexão com o que realmente sente, perde a conexão com a mãe. Se mantiver a conexão com a mãe, precisa negar o que realmente sente, abandonar sua verdade interior. Jung chamou isso de escolha impossível. E é impossível, porque ambas as opções são necessárias para sobreviver. A criança precisa da essência verdadeira para ter uma identidade, um senso de si, e precisa da mãe para continuar viva. Mas a criança não pode escolher as duas, não quando estão em conflito. Então, ela faz a única coisa que pode fazer. A única escolha lógica para um cérebro de 8 meses, ela escolhe sobreviver. E para sobreviver, ela mata uma parte de si mesma. Esse é o momento exato em que o narcisismo nasce, não com um choque abalador, não com maus tratos evidentes, mas com uma escolha silenciosa, pré-verbal, impossível, que a criança faz. Sem nenhuma consciência de que está fazendo, a essência verdadeira vai para a sombra, é enterrada, esquecida, negada, e em seu lugar, algo novo surge. Jung chamou de máscara social, uma construção, uma persona, um eu idealizado, criado especificamente para manter a conexão com a mãe, para garantir o amor e a aceitação. Essa persona não é a criança, é o que a criança aprendeu, que precisa ser para ser amada, para ser vista, para sobreviver. E aqui está a parte mais perturbadora. A criança não sabe que isso aconteceu. Não existe memória consciente desse momento. Não existe narrativa. Não existe trauma que possa ser contado. Só existe um vazio, um buraco, onde a essência verdadeira deveria estar e uma persona que funciona no lugar dela. Deixe-me dar um exemplo concreto, porque talvez isso ainda pareça abstrato demais. Uma menina de 3 anos, a Letícia, está brincando no chão. Ela está feliz, genuinamente feliz. Ela encontrou uma formiga e está fascinada. Ela grita de alegria, chamando a mãe para ver. A mãe, exausta, teve um dia difícil. Está pensando em 1000 coisas e quando ouve a filha gritar, se irrita. Para de gritar, Letícia. Você está sendo irritante. A menina congela. A alegria que estava sentindo agora está em conflito direto com a desaprovação materna. Ela olha para a mãe, procura reconhecimento, procura o reflexo da alegria e encontra rejeição. Nesse momento, o cérebro da menina faz um cálculo inconsciente.
Se alegria causa desaprovação, alegria é perigosa. Se alegria afasta a mãe, alegria precisa ser suprimida, e uma parte da alegria vai para a sombra, não toda, mas uma parte. Uma pequena cisão acontece. Agora multiplique isso por centenas de vezes, por milhares de momentos, ao longo dos primeiros 7 anos. Cada vez que uma emoção genuína encontra invalidação, cada vez que a essência verdadeira encontra rejeição, cada vez que a criança aprende que ser quem ela é significa perder amor, aos poucos, pedaço por pedaço, a essência verdadeira vai desaparecendo e a máscara social vai tomando o lugar, até que a criança não consegue mais distinguir entre os dois, até que a máscara se funde com o rosto, até que ela esquece que um dia foi outra coisa. Isso é, o nascimento do narcisista. Não um evento isolado, um processo, uma morte lenta e silenciosa que acontece ao longo de anos. Agora, deixe-me explicar como isso se desenvolve ao longo do tempo, porque a fratura original da alma é apenas o começo. Nos primeiros anos de vida, a criança continua recebendo mensagens sobre o que é aceitável e o que não é. Cada vez que uma emoção genuína é invalidada, a fratura original da alma se aprofunda. Cada vez que a máscara social é recompensada, ela se fortalece. A criança aprende rapidamente quais partes de si mesma podem existir e quais precisam desaparecer. Se a raiva é punida, a raiva vai para a sombra. Se a tristeza é ridicularizada, a tristeza vai para a sombra. Se a alegria é interrompida, a alegria vai para a sombra. Se a necessidade de atenção é chamada de drama, essa necessidade vai para a sombra. E o que resta? Resta a persona, a máscara social, uma versão editada, censurada, moldada para agradar, uma versão que não é a criança, mas que a criança acredita ser. Isso é o que Carl Jung chamou de identificação com a persona. A criança se funde completamente com a máscara. Esquece que existe algo por baixo. Esquece que um dia foi outra coisa. E essa identificação é a fundação do narcisismo. Mas calma, porque ainda não chegamos na parte mais importante. A fratura original da alma cria uma ferida, e essa ferida precisa de compensação. O buraco, onde o ser autêntico deveria estar, precisa ser preenchido com algo. E aqui que as duas formas de narcisismo se separam. No narcisismo grandioso, a compensação vem da inflação. A máscara social se expande, se infla, se torna maior que a vida. A criança aprende que, se for especial o suficiente, talvez finalmente seja vista. Então, ela busca validação externa, obsessivamente. Conquistas, admiração, poder, tudo para preencher o buraco. E nunca pode ser preenchido. No narcisismo encoberto, a compensação vem do colapso. A máscara social se contrai, se minimiza, se torna invisível. A criança aprende que, se desaparecer o suficiente, talvez pare de ser ferida. Então, ela se esconde, se apaga, vive na sombra das outras pessoas. Mas por dentro, a mesma fome de validação existe, só que escondida, negada, envergonhada. Ambas as formas vêm da mesma ferida, a fratura original da alma. O momento em que o ser autêntico foi sacrificado para sobreviver. Mas espera, porque existe uma terceira forma que quase ninguém menciona, uma forma ainda mais insidiosa, o narcisismo invertido. Nesse caso, a criança não infla, nem colapsa a máscara social. Ela o apaga completamente. Ela se torna um espelho vazio, um eco das pessoas ao redor.
Ela não tem personalidade própria, porque aprendeu que ter personalidade é perigoso. Essa pessoa parece a mais generosa do mundo, sempre colocando os outros primeiro, sempre se anulando, sempre desaparecendo, para que outros possam brilhar, mas por baixo dessa generosidade aparente, existe a mesma ferida, a mesma fratura, a mesma fome desesperada de validação, só que expressa de forma invertida. Ela não busca ser admirada, ela busca ser necessária. Ela não busca poder, ela busca ser indispensável. E quando alguém não precisa mais dela, o vazio aparece com toda a sua força. Todas as três formas são narcisismo. Todas as três vêm do mesmo lugar. Todas as três são tentativas desesperadas de compensar a perda do ser autêntico. Carl Jung dizia que a forma específica que o narcisismo assume depende de vários fatores: a natureza da ferida original, o temperamento da criança, a dinâmica familiar específica, mas a raiz é sempre a mesma. A fratura original da alma, o sacrifício do ser. Agora, deixa eu te mostrar como isso se manifesta na mente adulta, porque a criança que passou por isso cresce, mas a fratura permanece. O adulto narcisista vive em guerra consigo mesmo. De um lado, existe a máscara social que ele acredita ser. Do outro lado, na sombra, existe o ser autêntico de que ele nunca conheceu. E essa guerra cria sintomas específicos. O primeiro sintoma é a necessidade insaciável de validação externa. O adulto narcisista não consegue se sentir real, sem o olhar do outro, sem aplausos, sem confirmação, porque a única vez que aprendeu a se sentir real foi através do reflexo da mãe. E o reflexo da mãe falhou. Então, ele busca espelhamento em todos os lugares, em relacionamentos, no trabalho, nas redes sociais, mas nunca é suficiente, nunca. Porque o buraco é interno e nenhuma validação externa pode preenchê-lo. O segundo sintoma é a incapacidade de tolerar crítica. Qualquer crítica, por menor que seja, ameaça derrubar a estrutura inteira da máscara social. E se a máscara social cai, o que resta? O vazio, o buraco, a inexistência. Então, o narcisista defende sua persona com ferocidade, ataca quem questiona, projeta, nega, faz qualquer coisa para não ter que enfrentar a verdade de que sua identidade é uma construção. O terceiro sintoma é a falta de empatia genuína. Isso não acontece porque o narcisista é mau, acontece porque, para ter empatia com o outro, você precisa primeiro ter conexão com o próprio ser. Você precisa saber o que sente para reconhecer o que o outro sente. Mas o narcisista não tem acesso ao próprio ser. Ele foi enterrado. Então, ele vê o mundo através de uma lente distorcida. As outras pessoas existem apenas em relação a ele, como fontes de validação, como ameaças, como objetos, não como seres completos. Com experiências internas próprias, o quarto sintoma é o relacionamento transacional. Todo relacionamento se torna uma troca. O que eu ganho com isso? O que essa pessoa pode me dar? Quanto essa pessoa me valida? Porque o narcisista nunca aprendeu que pode ser amado pelo que é. Só aprendeu que pode ser tolerado pelo que oferece. Então, ele transforma amor em negociação, em performance, em contrato. O quinto sintoma é o vazio crônico. Por mais que conquiste, por mais que acumule, por mais que seja admirado, o vazio permanece, porque nenhuma conquista externa pode substituir o ser autêntico que foi sacrificado. E o narcisista sente esse vazio todos os dias. Só que não sabe nomeá-lo, não sabe de onde vem, só sabe que precisa de mais,
sempre mais, para tentar preencher algo que nunca pode ser preenchido dessa forma. Existe um sexto sintoma que merece atenção especial: o terror da intimidade verdadeira. O narcisista pode parecer buscar relacionamentos, pode parecer querer conexão, mas quando a intimidade verdadeira se aproxima, quando alguém tenta ver além da máscara, o pânico aparece. Porque intimidade verdadeira significa ser visto de verdade, e ser visto de verdade significa revelar que não existe nada por baixo da persona. Ou pior, significa revelar o vazio, o buraco, a inexistência. Então, o narcisista sabota, ele cria conflitos, ele se afasta, ele ataca, ele faz qualquer coisa para manter a distância que protege a máscara e depois se pergunta: por que todos os relacionamentos falham? Por que a conexão verdadeira sempre escapa? E o sétimo sintoma: a oscilação constante entre grandiosidade e vergonha. Carl Jung chamou isso de enantiodromia, a tendência dos extremos de se transformarem em seus opostos. O narcisista vive nessa oscilação. Um momento se sente especial, superior, extraordinário. No momento seguinte, a pessoa se sente defeituosa, inadequada, um lixo. Não existe meio termo, não existe estabilidade, porque a máscara social é uma construção frágil, que depende de validação externa constante. Quando recebe validação, infla; quando não recebe, colapsa. Essa oscilação é exaustiva. E é por isso que muitos narcisistas desenvolvem adições, substâncias, trabalho, relacionamentos, qualquer coisa que anestesie a montanha-russa emocional. Qualquer coisa que preencha temporariamente o vazio, mas nenhuma adição funciona. Porque o problema não é externo. O problema é a fratura original da alma. E a fratura só pode ser curada de dentro para fora. Agora, a pergunta que importa, a pergunta que talvez você esteja se fazendo neste momento: é possível curar essa ferida? Carl Jung, o grande Jung, dizia que sim, mas não através de conquistas, não através de validação externa, não através de mais performance da máscara social. A cura vem do caminho oposto, vem de descer, de ir para dentro, de enfrentar a sombra. A cura vem de reconhecer que a pessoa que você acredita ser não é quem você realmente é apenas uma construção de sobrevivência, uma máscara que foi necessária, mas que não é você. A cura vem de fazer luto, luto pela essência que foi sacrificada, luto pela criança que precisou fazer uma escolha impossível, luto pela vida que poderia ter sido vivida de forma autêntica. A cura vem de reparentalizar a criança interna, de finalmente dar para ela o reflexo da mãe que faltou, de dizer para ela que suas emoções são válidas, que ela é real, que ela merece existir. Isso significa, na prática, aprender a fazer para si mesmo o que nenhum pai ou mãe fez. Significa parar quando uma emoção surge e, ao invés de julgá-la ou suprimi-la, simplesmente reconhecê-la. Eu vejo que você está com raiva. Eu vejo que você está triste. Eu vejo que você está com medo. E tudo bem sentir isso. Você é real. Suas emoções são válidas. Parece simples, mas para quem passou a vida inteira suprimindo emoções para sobreviver, isso é revolucionário, é assustador, é transformador. Significa também questionar ativamente a voz crítica interna, aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que você está exagerando, que você deveria ser diferente. Essa voz não é sua,
É a internalização das vozes parentais que criaram a fratura, e reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar dela. E a cura vem da escolha repetida de agir da essência integrada, ao invés do complexo automático, de parar de obedecer à programação, de reconhecer quando a persona adaptada está no controle e de escolher conscientemente algo diferente. Isso não é fácil. Na verdade, é provavelmente o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer, porque significa enfrentar o terror original, o medo de que, se você parar de performar, vai ser abandonado, o medo de que, se mostrar quem realmente é, ninguém vai querer ficar. Mas é o único caminho. Carl Jung chamou esse processo de individuação. Tornar-se quem você realmente é. Integrar a sombra. Trazer a essência de volta da escuridão para a luz. Individuação não significa perfeição. Não significa que você vai se tornar uma pessoa sem problemas. Significa inteireza. Significa parar de viver fragmentado entre uma máscara social inflada e uma essência enterrada. Significa se tornar uma pessoa completa, com luz e sombra integradas, capaz de amar e ser amado de verdade. E quando isso acontece, algo extraordinário se revela. A essência nunca morreu. Ela apenas estava escondida, esperando, guardada na sombra, até que fosse seguro emergir. E quando ela emerge, o narcisismo começa a se dissolver. Não porque você se tornou uma pessoa melhor moralmente, mas porque você não precisa mais da compensação. O buraco se fecha, não com validação externa, mas com a presença do que sempre deveria ter estado lá. Deixa eu te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Um homem de 42 anos chegou na terapia porque o terceiro casamento estava acabando. Ele não entendia o que estava errado. Fazia tudo certo. Trabalhava duro, provia, realizava, mas suas esposas sempre o deixavam dizendo a mesma coisa. Você está aqui, mas não está presente. Você faz tudo, mas eu não te sinto. No processo terapêutico, ele começou a investigar sua infância e descobriu algo que havia esquecido completamente. Ele lembrou de um momento aos 5 anos. Ele estava chorando por causa de um pesadelo, e seu pai entrou no quarto e disse uma frase que ficou gravada em algum lugar profundo. Homem não chora, engole isso e volta a dormir. E ele engoliu, literalmente. Engoliu as lágrimas, engoliu a emoção, engoliu a essência que estava pedindo conforto. A partir daquele momento, ele nunca mais chorou, nunca mais mostrou vulnerabilidade. Construiu uma persona de sucesso, força, conquista, uma persona que funcionava perfeitamente no mundo externo, mas que era completamente vazia por dentro. Suas esposas sentiam essa ausência. Elas estavam casadas com uma máscara, uma performance, uma máscara social, e quando buscavam intimidade verdadeira, encontravam apenas vazio. A cura para ele começou quando conseguiu voltar àquele momento, quando conseguiu finalmente chorar as lágrimas de 50 anos atrás, quando conseguiu dizer para a criança de 5 anos que estava tudo bem chorar, que emoções são válidas, que ele merecia conforto. Esse processo levou anos, não foi linear, houve recaídas. Houve momentos em que a máscara social reassumiu o controle, mas aos poucos a essência foi emergindo, e com ela a capacidade de intimidade, a capacidade de ser visto, a capacidade de amar de verdade. Isso é individuação, isso é integração da sombra, isso é cura. E aqui está a parte que ninguém fala. Os pais que criam narcisistas quase nunca sabem o que estão fazendo. Eles não acordam de manhã pensando em como destruir a essência de seus filhos.
Eles simplesmente estão repetindo o mesmo padrão que viveram, porque eles também passaram pela fratura original da alma. Eles também sacrificaram a essência. Eles também vivem identificados com a persona e não conseguem dar para os filhos o que nunca receberam. Isso é o que Carl Jung chamou de transmissão geracional de complexos. O trauma passa de geração em geração, não através de genes, não através de histórias contadas, mas através de micromomentos, de expressões faciais, de qualidade de presença, de tudo que não é dito, mas é completamente absorvido. Pense nisso. Sua bisavó talvez tenha passado pela fratura original da alma. Ela transmitiu para sua avó, que transmitiu para sua mãe ou seu pai, que transmitiu para você. 4 gerações, um século de feridas repetidas. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E se você não fizer nada, se você simplesmente continuar inconsciente, você vai transmitir para seus filhos, e eles para os filhos deles, e o ciclo continua infinitamente, criando narcisistas, criando sofrimento, criando vazio. Mas você pode ser o ponto de inflexão, você pode ser a geração que para, que olha para trás, que reconhece o padrão e que escolhe conscientemente não perpetuar. Isso não significa culpar seus pais. Eles também foram vítimas do mesmo ciclo. Eles também foram crianças que precisaram sacrificar a essência verdadeira. Eles fizeram o que puderam com as ferramentas que tinham. A maioria deles amava você do jeito que conseguiam amar, dentro das limitações que não escolheram ter. Compreender isso não é desculpar, é contextualizar, é reconhecer que o ciclo é maior que qualquer indivíduo e que a única forma de quebrá-lo é através da consciência radical. E o ciclo só quebra quando alguém acorda, quando alguém para. Olha para a própria história. Reconhece a fratura original da alma, faz o luto e escolhe conscientemente não repetir. Essa pessoa pode ser você. Este vídeo existe porque há pessoas que escolheram trazer luz às sombras familiares, ao invés de perpetuar o silêncio. Cada minuto de conteúdo como este exige pesquisa profunda em Carl Jung, em psicologia do desenvolvimento, em dinâmicas de trauma. E fazer isso enquanto os algoritmos favorecem o superficial não é fácil. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre como narcisistas nascem na mente infantil precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas que estão no mesmo processo a encontrarem o que você encontrou aqui. Você faz parte de quem está quebrando ciclos geracionais, de quem está trazendo consciência onde antes havia apenas repetição inconsciente. Se você chegou até aqui, algo dentro de você reconheceu a verdade do que estou dizendo. Talvez você tenha sentido um aperto no peito, talvez uma memória tenha surgido, talvez uma emoção que você não consegue nomear. Isso é a essência verdadeira chamando da sombra, pedindo para ser vista, finalmente. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo identificado com a máscara social. Pode continuar buscando validação afetiva externa. Pode continuar repetindo padrões sem consciência. Isso é uma opção, e a opção que a maioria escolhe, porque é mais fácil. Porque é familiar, porque é o único caminho que conhece. Ou você pode começar o trabalho, começar a olhar para a própria infância, começar a identificar os momentos em que a fratura original da alma aconteceu, começar a fazer luto pelo que foi perdido, começar a dar para a criança interna o que faltou, começar a escolher conscientemente agir do ser autêntico integrado ao invés do complexo automático. Esse trabalho não é glamouroso, não dá likes, não impressiona ninguém,
Na verdade, muitas pessoas ao seu redor vão estranhar, vão perguntar o que está acontecendo com você, vão preferir a versão antiga, a versão previsível, a versão que não ameaçava suas próprias defesas, mas é o único trabalho que importa. É o único caminho para a totalidade, para a inteireza, para tornar-se quem você sempre foi, antes da fratura original da alma. Para viver de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. Carl Jung dizia que a maior tarefa de cada ser humano é se tornar quem realmente é. Não quem os pais queriam, não quem a sociedade aprova, não quem a persona adaptada finge ser, mas quem você é no núcleo mais profundo do seu ser. Essa essência verdadeira está esperando, guardada na sombra, paciente, resiliente, indestrutível. Ela sobreviveu a tudo, a todos os momentos de invalidação, a todas as rejeições, a todas as vezes que precisou ser sacrificada para que você pudesse sobreviver. E agora ela está chamando. Você vai atender? Comenta aqui embaixo com que idade você sentiu que algo dentro de você morreu. O momento exato que parou de ser quem você era. O momento da fratura original da alma. Escreve a idade e o que lembra. Mesmo que seja fragmentado, mesmo que doa. Porque quando você nomeia, você começa a integrar. E quando você compartilha, você mostra para outros que não estão sozinhos nessa jornada. A essência verdadeira está esperando. A sombra guarda o que foi sacrificado. E a individuação começa agora. No momento em que você escolhe ver o que sempre esteve escondido, você não precisa continuar vivendo como uma fratura original da alma ambulante. Você pode se tornar inteiro. Você pode integrar a sombra. Você pode quebrar o ciclo. A escolha é sua. E ela começa agora.